Bom, pessoal, então vamos continuar com a nossa aula. Né? Essa revisão sobre a pré-história, ela é importante para a gente ter uma visão geral da pré-história. E depois, antes de começarmos a falar sobre a divisão mesmo, vamos até discutir essa coisa da palavra pré-história, tá bom? Olha só, pensando na história, né, nós temos aí uma divisão. eu fiz uma linha dividindo aqui, ó, a história, né? Aqui a história é uma divisão aqui, ó, de história e a pré-história, certo? A pré-história, então, nós dividimos ela em 3 etapas. Lembram? Do período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Bom, nós hoje não vamos falar desta parte da história, que tem várias outras divisões a história. Isso vai ficar para uma outra aula. Hoje nós vamos falar da pré-história, que começou, olha aqui, há 3 milhões e meio de anos atrás, antes de Cristo, tá? Que foi com o surgimento dos homens, tá? Quando surgiu o homem há 3 milhões e 500 mil anos atrás. Foi o maior período da pré-história. Foi o período paleolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Bom, a pré-história, ela começa com o surgimento do homem e vai até quando? Até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, tá? Aqui, 4.000 anos antes de Cristo. Então, e ela termina quando? Com o surgimento da escrita. Bom, gente, o termo pré-história, ele é muito questionado pelos historiadores, pelos estudiosos de história. Por quê? Porque pré-história, a gente entende que é o período antes da história, e não é história, né? Então, se a gente for parar para pensar, não é um nome certo, né? Por quê? Que o que aconteceu antes da história, antes do surgimento da escrita, não é história? Né? Então, tem um debate interessante sobre esse termo pré-história, tá? Então, entende-se que a pré-história, então, é tudo que aconteceu antes do surgimento da escrita. Então, olha só, eu coloquei aqui a Idade da Pedra Lascada, que é por onde nós vamos começar, que começou aqui, né, com o início, o surgimento do homem. Bom, pessoal, vamos pensar. As pessoas nessa fase, né? O que é que elas, qual era a preocupação das pessoas no início? Sobrevivência, não é? As pessoas, os homens, os seres humanos, eles queriam, os hominídeos, que foram os primeiros homens, né? Eles queriam sobreviver, eles precisavam sobreviver. Então, e foi, olha só, para vocês terem uma ideia, voltando aqui, olha só, o período maior, da pré-história foi o período paleolítico, porque olha só, ele durou 3 milhões e 500 mil anos antes de Cristo, tá? Quando o homem surgiu, e só para vocês terem uma ideia, até 12 mil anos antes de Cristo, tá? Então eu nem coloquei o AC, que é antes de Cristo, porque todo esse período até depois da história, depois do surgimento da escrita aqui, ó. O mouse tá tão clarinho, deixa eu usar o lápis aqui. Ainda é antes de Cristo, tá? Que esse pedacinho mais para frente, quando a gente for ver, vocês vão ver a história antiga. Então, olha só, milhões de anos se passaram nesse período. Milhões de anos. Quer dizer, esses primeiros homens, eles evoluíram? Sim, claro, é muito tempo, evoluíram muito. Muitas coisas aconteceram nesse período,
né? Nesse período, nós dizemos que a sobrevivência, né? Eu coloquei aqui alguns itens, ó, de que a gente precisa lembrar quando fala do período paleolítico. É claro que se a gente for pesquisar, você vai achar muitas outras coisas, mas importante dizer que a sobrevivência é uma coisa que é uma preocupação do ser humano desde o seu início, desde o seu surgimento, né? E aí os homens foram dessa luta para sobreviver. O que eles faziam? Eles caçavam, eles pescavam, eles aprenderam a viver em família, né? Isso foi uma coisa que foi muito importante também. Eles já perceberam nesse período ainda que ficar juntos, né? Era uma coisa que também ajudava na sobrevivência, porque juntos somos mais fortes, né? Para caçar, para coletar alimentos e para tudo mais. E veja bem, nesse período também, o que aconteceu? Eles descobriram fogo, foi a descoberta do fogo, o homem começou a dominar o fogo. Isso mudou, foi um fato muito marcante na história. Por que marcante? Porque mudou o domínio do fogo, né? Assim, a descoberta de como fazer o fogo. Isso é uma coisa que mudou muito a vida dos homens daquela época. Por quê? Porque ele pôde se aquecer, ele pôde cozinhar, ele pôde melhorou a alimentação. Isso é uma coisa que foi muito marcante na vida das pessoas dessa época. E lembrando que uma coisa também muito marcante dessa época era o modo de vida deles, que eles eram nômades, né? O que é isso? O que é ser nômade? Nômades são aquelas pessoas que não têm moradia fixa, eles ficavam naquele determinado lugar até que eles tinham ali caça, eles coletavam, né, frutos e tudo mais. Começava a ficar escassa, eles se mudavam, né? Eles se mudavam. Então, do período paleolítico para o período neolítico, vejam bem, o clima foi um dos fatores predominantes, porque estudos, né, dizem que houve uma mudança climática muito grande. E o que aconteceu? Os homens, essa mobilidade que existia nesse período que os homens foram, eles precisavam mudar muito, por quê? Porque eles precisavam sobreviver, né? Acabava, a caça começou, tinha uma época, teve uma mudança climática e ficou muito frio, né? Muito frio naquela época. Teve um congelamento do mar muito grande e tudo indica, né? Existem várias versões, mas uma delas muito aceita é que os homens eles foram se expandir, eles foram saindo do continente africano, né? Que foi onde eu vou até mostrar para vocês. Eu esvaziei o meu mural, porque eu achei que a gente fosse precisar. Tá vendo ali onde que tá o aviãozinho vermelho? Esse aviãozinho vermelho é meu. Ele ali, a África, né? Então tudo indica, tudo indica não. A África é o berço da humanidade mesmo, né? E eles falam até que a África é a mãe África, né? Não sei se vocês já escutaram esse termo. Então, tudo indica que houve uma glaciação grande e geleiras. O que aconteceu? Aqui, esse pedacinho aqui da Ásia, né? Houve uma forma de se juntar, porque a Terra é redonda, claro, todo mundo sabe disso, ela é achatada nos polos, mas ela tem um formato arredondado. Aqui, o Estreito de Bering, né? Houve uma ponte de gelo, dizemos assim, que congelou. Então, os homens, não é que eles não sabiam o que eles estavam fazendo também. Ninguém falava assim, vamos sair da